ministro do STF pode muita coisa, aliás, pode quase tudo, só não pode tudo. E aqui, até de frente para o STF, para o símbolo da justiça, nós fazemos e mostrarmos exatamente, para mostrar a nossa contrariedade com relação à censura. Não é pertinente, não é cabível em nenhuma democracia aonde os poderes constituídos se fazem respeitar por uma Constituição que possa ter uma manifestação de censura como nós tivemos a esses órgãos de imprensa. Olá, meus amigos que nos acompanham. Estamos aqui, ó, Praça dos Três Poderes, né? Tá ali o Legislativo com a Câmara e o Senado. Tá lá o Palácio do Planalto, sede do Executivo. E nós vamos aqui agora nos aproximando do Supremo Tribunal Federal, né? Supremo Tribunal Federal, que é a maior corte do país. Bom dia a todos. Essa é a maior corte do país, que é o guardião da Constituição. Quando nós falamos no Estado tripartite, é exatamente que os poderes devem ser equilibrados e independentes. Vamos aqui, ó. Ali nós temos pessoas se manifestando. Aqui, gente, aqui nós estamos na frente do STF. Por que eu fiz questão de fazer esse comunicado com as pessoas aqui na frente do STF? Exatamente porque nós estamos vivendo momentos muito difíceis. O STF pode muita coisa, é o guardião da Constituição. O ministro do STF pode muita coisa, aliás, pode quase tudo, só não pode tudo. Então nós tivemos, muito recentemente, a instauração de um inquérito com o presidente do Supremo, Dias Toffoli, designando, ferindo o regramento interno do STF do sorteio eletrônico, designando o ministro Alexandre de Moraes para fazer um inquérito para apurar fake news, o uso de mídias sociais criminosamente desabonadoras contra integrantes do Supremo ou a própria instituição. E a partir daí, e a decorrência disso, ficou parecendo que nós voltamos ao tempo do Império, do primeiro Império aqui, com Dom Pedro. Quando Dom Pedro criou o poder moderador. Eu tenho os três poderes, mas eu tenho o poder moderador aqui comigo, que daí eu faço o que eu quiser. Então, no direito brasileiro não existe essa figura de quem possa investigar, acusar, julgar e punir.
que é exatamente o que está acontecendo nesse momento. E avançou um pouco mais. Dois órgãos de imprensa, o site antagonista e a revista Cruzoé, publicaram uma matéria. Uma das características da democracia é justamente a imprensa livre. Imprensa livre e responsável, logicamente. O que cada jornalista escreve, fala ou se manifesta, ele pode ser responsabilizado civil ou criminalmente. Isso é lógico. Mas você não pode, não cabe você estabelecer censura na imprensa livre. A imprensa, ela tem garantia constitucional em 2 itens lá. Em um dos parágrafos do artigo 5º, que trata dos direitos e garantias 5. E é isso que, de repente, há uma determinação, uma censura em relação ao site, ou a determinação para o recolhimento das revistas. E aí nós avançamos. No momento em que vai a apreciação da Procuradoria-Geral da República, a doutora Raquel Dodge diz: não vejo nesse inquérito elementos que possam fundamentar qualquer tipo de ação penal, determinando o arquivamento. E lembrando, o titular da ação penal é o Ministério Público. Quando o Ministério Público pede o arquivamento de determinado inquérito, só é plausível recurso ao Procurador-Geral, mas já foi ela, Procuradora-Geral, quem teve esse entendimento. Então, isso que está acontecendo, que diminui as nossas estruturas, tira a segurança jurídica, é o que nós queremos dizer e demonstrar de todas as formas nesse momento. E aqui, até de frente para o STF, para o símbolo da justiça, nós fazemos e mostrarmos exatamente, para mostrar a nossa contrariedade com relação à censura. Não é pertinente, não é cabível em nenhuma democracia aonde os poderes constituídos se fazem respeitar por uma Constituição que possa ter uma manifestação de censura como nós tivemos a esses órgãos de imprensa. Tivemos ontem buscas domiciliares, inclusive na casa de um general da reserva, porque teria feito manifestações que, no entendimento de um ministro do Supremo, seria um crime, uma violação do direito em relação à instituição ou qualquer dos ministros. Então é completamente inaceitável. Ontem nós estávamos no Colégio de Líderes, quando o senador Cajuru foi avisado que estava se tentando tirar do ar com a determinação judicial as redes sociais dele, pelas manifestações, pelo apoiamento dele à CPI Lava Togas, à CPI dos tribunais superiores. Então a nossa manifestação é para chamar a atenção realmente que não é legítimo, não é democrático. Vai para o plenário agora do Supremo Tribunal Federal a manifestação. O que nós estamos esperando? Que os 9, 8 ministros
possam ter uma decisão de acompanhamento da manifestação da Procuradora-Geral da República e que se arquive realmente esse inquérito. Porque ao persistir nessa desconsideração com a Procuradoria-Geral da República, alexandrina, nós estamos, será preso sem o devido processo nós legal. estamos simplesmente corroborando. Constituição sem princípio é letra morta. As pessoas têm toda a razão. Letra morta. A manifestação do cidadão, ela acaba sendo pertinente, sim, que ninguém é mais do que a lei. Ditadura alexandrina. Ninguém será aqui preso. O Supremo Tribunal Federal, ele deve Ditadura sim, alexandrina. ele deve sim, Essa ele deve sim se pautar pelo regramento da Constituição. O limite é a Constituição. E aí quero reforçar o é a pedido Constituição que vai queimar aqui. e o apoio. Quero pedir o apoio a todos Se fechem vocês todas as faculdades de direito. que se manifestem mesmo. Peçam a CPI do Judiciário. É isso que nós queremos que aconteça. Essas decisões últimas, essas ações de alguns ministros, mais do que nunca, nos impõe nesse momento a necessidade que o Senado cumpra a sua missão constitucional. Toda essa pressão para não ter uma CPI é porque uma CPI do Judiciário em relação aos tribunais superiores era o mínimo. Vai acontecer irá exatamente escancarar e modificar o que nós temos hoje na cúpula do Judiciário. Eu quero lembrar que a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a LOMAN, é uma iniciativa que ela tem que partir daqui do Supremo. Eu quero lembrar à população que um juiz, quando ele é flagrado ou é apurado que ele é corrupto, que ele é improbo, que recebe dinheiro de facções, ele é afastado e depois sabe o que acontece? Aposentado, com salário integral e, logicamente, dependendo do tempo de carreira que tenha, estará com o limite constitucional dos 39 mil assegurados. Podia ser ladrão, podia ser corrupto. No Judiciário acontece isso. Tá a previsão, sabe onde é que está? Na LOMAN. Então as pessoas no Brasil todo têm se mobilizado, estão coletando milhões de assinaturas aí, vão chegar milhões de assinaturas aqui no Congresso, com um projeto de iniciativa, Constituição sem princípio, iniciativa parlamentar, iniciativa popular, exatamente de um anteprojeto de LOMAN. A população está querendo. E o momento seria agora de uma apuração através de uma CPI. Mas eu encerro aqui essa live dizendo que o STF é o guardião da Constituição. A Constituição assegura a liberdade de expressão, assegura o direito da imprensa livre. Então, temos que respeitar a Constituição. Senhores ministros, se pautem pela Constituição da República. Um abraço a todos vocês. Vamos nos mobilizar. Para ter um Brasil melhor, nós vamos ter que ter uma justiça que ela inspire a confiança no povo brasileiro. É isso que precisa ser resgatado. Parabéns à Procuradoria-Geral da República pela lucidez nesse momento. E tomara seja que a maioria dos ministros tomem a decisão acompanhando a manifestação da Procuradoria-Geral da República. Um bom dia a todos. Foi simplório Senador. a dividir